Amém, povo de Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a tomarem os seus lugares. Nós vamos começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus, aleluias. Eu te convido nessa manhã a se colocar de pé. Vamos começar essa manhã clamando ao Senhor para que a sua presença desça sobre esse lugar e nós saiamos cheios da presença de Deus. Amém? Quem quer sair cheio da presença de Deus? Aleluias. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Vixe, gente, está fraco. Eu posso ouvir um amém aqui nessa manhã? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oremos nessa manhã. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e nós queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nessa manhã, Senhor, nos levantarmos, Senhor Jesus, sairmos das nossas casas guardados pelo Senhor e chegar nesse lugar para prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é digno de toda a nossa adoração, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, e o que nós viemos fazer aqui nessa manhã, Senhor, é exatamente isso: adorar, bendizer, exaltar o Teu santo nome, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu senhorio, ó Pai. Por isso nessa manhã nós Te pedimos, Senhor, vem sobre as nossas vidas, vem sobre esse lugar, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu Te peço perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações. Te pedimos nessa manhã, ó Pai, nos limpa, nos lava nessa manhã. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, nós precisamos, ó Deus, sermos tocados pela Tua presença, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor venha constranger os nossos corações. Que nós não venhamos aqui para esse lugar, ó Deus querido, só para bater cartão, não, Senhor Jesus. Nós viemos para adorar o Teu santo nome, nós viemos para bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, toca nos corações, Espírito Santo, vai tocando nos corações nesse lugar, nos corações daqueles que estão em casa, Deus querido. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Deus, manifestar, ó Pai, a Tua glória no meio de nós. Nós precisamos, Senhor. Ah, como nós precisamos da Tua presença, Deus. Toma o Teu lugar, ó Pai, e tudo aquilo que possa vir para nos atrapalhar, para impedir que o nosso louvor chegue diante da Tua presença, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que todas as cadeias sejam quebradas nessa manhã, ó Deus, e toda glória, toda honra seja dada ao nome do Senhor. É o que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor. Aplaude ao Senhor nessa manhã. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você é bem-vindo aqui nessa manhã, e Ele também. Aleluias. Tu és bem-vindo aqui, e em nosso coração toma direção. Aleluia. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus. Oh. Aleluia, Jesus. Te adoramos, ó Espírito Santo de
céus fechados, o teu reino venha mover. Nossa fé A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino venha mover. nossa fé A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. que se abra Os os céus fechados se abram, o teu reino o reino venha mover. nossa fé A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Peça isso nessa manhã. E o teu reino vem. Peça isso. Você vai buscar isso nessa manhã. Os céus abertos sobre a tua vida. Então peça nessa manhã. Que se abram os céus. Que se abram os céus. O teu reino vem. A nossa fé, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Liberdade, Espírito A Santo. nossa fé e Nós esperança queremos, Pai. estar Faz em aquilo que o Senhor Deus, quer no meio de nós essa manhã. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estar em Deus, grande Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluia. Que os céus estejam fechados, mas que o tempo de cantar chegou. Aleluia. O tempo também de dançar chegou. Aleluia. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar
dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E ele vem saltando pelos montes. Aleluia. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos E seus cabelos são brancos como a neve. e os seus cabelos E seus cabelos são brancos como a neve. e os seus olhos E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Incendeia a sua noiva, incendeia a sua casa, incendeia a sua vida, meu irmão. Creia, creia, Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. vem. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Irmãos, nós sabemos que hoje é dia de eleição. Isso é muito sério. Nós estamos falando da nossa nação. Nós estamos falando da nossa cidade. E às vezes a gente acha, ninguém presta. O pastor mesmo sempre tem falado sobre isso. Eu não vou votar, eu não vou escolher, porque é tudo farinha do mesmo saco. Mas o pastor, ele tem nos ensinado que nós temos que ter essa responsabilidade. Nós temos que ver quem é o melhor e escolher, irmãos. Nós sabemos que a nossa nação tem passado por tantas coisas, tantas dificuldades. E onde é que está a igreja? Aonde é que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo pela nossa nação? Pela nossa cidade, pelo nosso bairro? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós temos realmente clamado pela nossa nação? Nós queremos que Deus faça tantas coisas, mas será que nós temos pedido que Deus ele faça? Porque se você não pedir, Ele não vai fazer. Ele sabe o que nós precisamos. Quantas vezes Jesus ele chegou até pessoas que precisavam de um milagre e Ele perguntou: o que queres que eu te faça?
Jesus, ele sabia o que aquela pessoa precisava, mas ele queria que ela falasse. Ele queria que ela pedisse, que ela manifestasse com a sua boca: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, por favor, faça isso. E às vezes nós queremos que Deus ele mude a nossa nação, que Deus ele mude os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas vidas, e nós não conseguimos pedir: Senhor, faça. Ah, Ele é Deus, Ele faz, Ele sabe. Não, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. Vamos pedir que o Senhor sare a nossa nação, e é responsabilidade tua também, está na tua mão também. Aleluias. O Senhor, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, mas Ele conta com você nessa manhã. Aleluias. Você é um bem-aventurado nessa manhã. Nós somos bem-aventurados na presença de Deus, porque nós entendemos que Ele morreu, que Ele pagou um preço para que nós estivéssemos aqui nessa manhã adorando o seu nome. Então clame ao Senhor, adore ao Senhor, aproveite essa oportunidade que você tem nesse dia de eleição e clame: Senhor, sara a nossa nação. Nós não podemos, Senhor, mas o Senhor pode. Sara a nossa nação, Jesus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está
falar de algo importante nesta manhã também, que é sobre nossos dízimos e nossas ofertas. Quem está animado para ofertar nessa manhã? Amém? Quem está animado para ofertar nessa manhã? Está meio fraco o amém, né? Palavra do Senhor, amados, no livro de Levíticos, capítulo 27, no versículo 32 diz: no tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, amados, nós temos uma visão errada do que é dizimar ao Senhor, e a gente associa o dízimo somente a dinheiro, né? Em você chegar aqui, tirar aí R$2 do bolso, R$1 do bolso, colocar no envelope. É claro, a igreja necessita disso para se manter. Mas, amados, dizimar não é somente isso. Nós temos que entregar da nossa vida, nós temos que entregar do nosso tempo. Servir ao Senhor é um conjunto de coisas. Lá no livro de Malaquias, quando o Senhor diz para o povo: olha, vocês estão me roubando. E o povo diz: Senhor, em que nós estamos te roubando? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque o povo estava levando o gado sem perna, defeituoso, para entregar diante do altar do Senhor. Quantos aqui já foram no churrasco? A maioria aqui já fez churrasco. Faz um churrasco pedindo para cada um levar 1 quilo. Você vai ver se não só vai ter colchão duro, só vai ter carne de segunda. E neguinho chega lá querendo comer picanha e trouxe colchão duro, né, João? Então, é verdade, irmãos. Às vezes nós vem na igreja, e o que você está trazendo? Às vezes nós quer que Deus nos dá do bom e do melhor dessa terra. Mas será que nós estamos dando do bom e do melhor dessa terra para o Senhor? Será que nós estamos entregando do bom e do melhor para o Senhor? Tudo, irmãos, que nós fazemos para o Senhor reflete nas nossas vidas. Quando nós somos fiéis ao Senhor, esse negócio de dizer ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Sim, permanece fiel, porque isso é uma qualidade dele. Mas comigo ele não vai ser fiel. Se eu não sou fiel, como é que Deus vai ser fiel comigo? Não tem como ser fiel. Não tem como agir com fidelidade com uma pessoa que é infiel. Então, amados, nós temos que trazer do bom e do melhor para a casa do Senhor. Nós temos que dizimar pensando num todo, na nossa vida num completo, não só no dinheiro. A empresa onde eu trabalho, para você ver, eles não pararam na pandemia. E esse mês, eles deram um abono Covid para todos os funcionários. 50% do salário para mais de 3.000 pessoas. É por causa do meu trabalho? Bom, eu vou lá para trabalhar. Mas não é, irmãos. Os servos de Deus que estão naquele lugar e que são fiéis ao Senhor, faz com que as coisas aconteçam ao seu favor. Porque Deus sabe, irmãos, para quem Ele pode dar. Ele sabe quem vai dar, a maneira que a pessoa está dando. Se é de coração, se é com raiva, né? Porque tem crente que dá com raiva. Tem que dar dinheiro, né? Já saca do bolso com raiva. Às vezes abre a carteira para pegar R$2, não tem R$2, só tem de 20, só tem de 100. Aí fala: ixi, hoje eu não trouxe oferta. E guarda a carteira de novo. Mas tudo isso, irmãos, reflete nas nossas vidas. Pense, Deus cuida de nós, Deus guarda a gente. Não só financeiramente. Essa semana, domingo, Deus deu um livramento para a minha família. O meu filho pegou um triciclo do 2º andar e pedalou e desceu as escadas com o triciclo. Foi parar lá embaixo. Não sofreu um arranhão. Chorou pelo susto. Mas tudo isso reflete naquilo que a gente faz para o Senhor. Da maneira que a gente faz. Quando nós somos fiéis ao Senhor, sim, Ele é fiel conosco. Que você possa pegar a sua oferta, que você possa pegar aquilo que você trouxe nesta manhã. Orar ao Senhor e entregar a Ele. Porque nesta manhã Ele vai receber a sua adoração, o seu louvor, a sua oferta, a sua vida diante do altar. Porque é por isso que nós estamos aqui. Curva a sua cabeça, oramos ao Senhor.
Aqui, o pessoal que está assistindo a gente de casa, tem as contas da igreja, você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. Faça de coração. Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, porque reconhecemos que somos dependentes de Ti, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã porque sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da nossa família. Nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor, ó Pai, zela por cada um de nós. Então, Pai, olha para a Tua igreja. Olha para o Teu povo, Senhor, que dizima. Olha para o Teu povo que oferta. Olha para o Teu povo que dedica a sua vida diante do altar, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida contigo não é só 2 horas aqui, mas sim, é todo o tempo, Senhor amado. É na semana inteira, Pai. Nossa vida contigo não está limitada somente aos domingos, mas sim, em toda a semana. Nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar, e é por isso que aqui estamos, Pai. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta manhã. Abençoa a Tua igreja, porque a Tua palavra diz que o Senhor suprirá as nossas necessidades. Tu és fiel, Senhor amado, e nós queremos ser fiel a Ti também. Por isso, Pai, recebe a oferta do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Amém. Antes de nós louvarmos essa música Aviva-nos, ela fala de Joel 2. E antes de nós cantarmos, eu quero só ler um trechinho de Joel 2, o final do capítulo. E diz assim, Joel 2: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões, sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem quer viver Joel 2? Quem quer viver Joel 2? Existe uma promessa para nós, da manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos cantar sem nos apropriar dessa palavra, porque a gente fala, queremos sentir a Tua presença, Senhor. Não, Deus quer sentir a presença da igreja. Deus quer sentir o mover da igreja. É a nossa adoração que atrai Ele. Então venha, se movimente na presença do Senhor. Se deixe ser levado pelo Espírito Santo. Ele está neste lugar procurando corações. Ele está neste lugar procurando almas, procurando mentes. Se entregue, se renda ao mover do Espírito Santo. Amém? Amém. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o Teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor.
Enche este ambiente, enche este lugar. Nós te damos, Senhor. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Dê liberdade a Ele. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Nós te damos, Senhor. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Ele vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Aclama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua Senhor. Que seja agora. derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Teu derramar sobre o meu coração seco, sobre o meu coração carnal. Que seja hoje, transformando a nossa mente, a mente de Cristo, trazendo o teu reino aqui, Senhor. Ele vem com poder e glória, com a sua
sua majestade, Ele vem. Ele vem, Ele vem. Maranata, vem, vem, vem. Equipa a tua igreja, Espírito Santo. Equipa a tua igreja, Espírito Santo. Que seja hoje, que seja agora. Vem, vem. Seja hoje, Que seja a glória. Vem derrama o teu espírito. que seja hoje, Que seja agora. Vem derrama o teu espírito. que Seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. que seja hoje. Ele marcou um encontro com você hoje, meu Espírito. Que seja. Ele marcou um encontro com a tua noiva hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, Que seja agora. Vem derrama o teu espírito. que Seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. Seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu espírito. a terra clama. A terra te chama. A noiva te chama. A igreja te chama. A terra te chama. A terra te chama. Vem, Cordeiro de Deus, vem. Aplauda a noiva do Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, meus amados. Graça e paz a você que está conosco. Está transmitindo hoje. Estava com um problema na internet. Se já tiver voltado, graça e paz a você que nos acompanha da sua casa ou de algum lugar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Amém? Que domingo maravilhoso Deus nos dá para podermos viver, né? E viver abundantemente. Ele disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, declare para você mesmo, nessa manhã, diga: eu viverei este domingo abundantemente. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Esse é o desejo do Pai para o nosso coração. Amém? Meus amados, hoje nós vamos dar sequência àquilo que temos falado aí já há alguns dias. Inclusive, quem estava no debate aí, algumas pessoas estavam, e a gente fez um debate bem saudável, né? Relativamente saudável, e não há nenhuma competição ou coisa do tipo, né? São pessoas compartilhando seus pontos de vistas aí, mas concordamos em 99,99%, né? E o restante é questão de evolução, né? As pessoas evoluem e se tornam pré. Glória a Jesus, Deus te abençoe. Agora vamos correr aqui, para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, todos conhecem a Trindade. A Trindade, que é a pessoa do nosso Deus na sua totalidade. Nós cremos em um Deus que é uno, que é único, mas que também é trino. A Trindade é a pessoa de Deus, manifesta em três partes distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas vão ser contra a doutrina da Trindade. O unicismo vai falar que há um único Deus, que esse negócio de Trindade foi uma invenção.
Alguns vão dizer, olha, essa palavra trindade não está na Bíblia. E queridos, a trindade, por mais argumentos que a gente vá traçar, é algo que a gente crê pela fé. Algo que a gente crê pela fé. A gente nunca vai conseguir explicar para alguém que não manifesta um certo nível de fé o que é a trindade. Existem algumas alegorias a respeito da trindade que fazem com que a gente tente entender um pouco como ela funciona. E uma delas é de um ovo, por exemplo. O ovo, é único, né? É um ovo e todo mundo sabe que é um ovo. Só que o ovo, ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Os três juntos são um ovo, não é verdade? A casca é ovo? A casca é um ovo. A clara é ovo? A clara é ovo. E a gema é ovo? A gema também é ovo. Então, estejam os três juntos, ou estejam os três manifestados em características próprias, eles continuam sendo ovo. Então, a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, nas suas atribuições e manifestações, elas são oniscientes, onipresentes, onipotentes e eternas. Todas as pessoas da Trindade vão manifestar características que só Deus pode manifestar. Mas, amados, não é sobre essa Trindade que eu quero falar. O objetivo de Satanás, a ocupação de Satanás, sempre foi imitar as coisas de Deus. Satanás, ele, movido pela inveja, ele vai sempre buscar distorcer ou fazer cópias fajutas daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E nós temos falado a respeito dos últimos dias. E nos últimos dias, Satanás, ele vai colocar em prática, ou ele vai lançar a sua cartada final, manifestando o que é a sua trindade. Então hoje, para entendermos um pouco dos dias do fim, nós vamos falar um pouco sobre a trindade satânica, amém? Vamos falar um pouco sobre a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? A trindade satânica, como eu já disse, é uma imitação barata de Satanás, que tem um sério problema de identidade, ele tem sérios problemas de afirmação pessoal, de desvio de conduta, desvio de caráter, porque ele é uma pessoa e ele quer ser outra, ele quer ser Deus. A trindade, ela é composta em primeiro lugar por Satanás, e aí nós vamos ler Isaías 14, do 1 ao 15, pode colocar aí, Bela, para a gente entender um pouco a respeito disso. Meus amados, Jesus, ele nasceu há 2000 anos atrás, 2000 e alguns anos atrás, mas os profetas do Antigo Testamento já o profetizavam muitos séculos antes. Algumas profecias a respeito de Cristo, elas tinham uma dupla interpretação, uma múltipla interpretação. Elas apontavam para algo na época em que o profeta profetizou, mas elas também apontavam para algo no futuro. Então nós vamos ver o profeta no Antigo Testamento lançando uma palavra, uma profecia que vai servir para o seu tempo, mas ela também aponta para o futuro. E quando Jesus vem, ele cumpre plenamente todas as profecias ditas a respeito dele. Esse mesmo tipo de profecia nos leva no Antigo Testamento a entender algumas características de Satanás. E aí, se nós queremos entender um pouco a respeito dessa pessoa, a respeito do adversário das nossas almas, nós teremos que passear por algumas passagens na Escritura. E é o que nós vamos fazer bem rapidamente aqui, porque eu preciso correr hoje. Vamos ler Isaías capítulo 14, do 11 até o 15, né? Do 11 ao 15. Olha o que Isaías diz: já foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer? E essa palavra aí, na verdade, a gente está usando qual?
Almeida Corrigida e Fiel, né? Algumas versões vai estar lá, estrela da manhã, ou coisa do tipo, né? Filho da alva, como fosses cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima de todas as estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Tem o 16 aí, Bela? Põe o 16 também. Aos que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e o que fazia tremer os reinos? Tem o 17 também. O que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que abria a casa de seus cativos. Essa é uma profecia dita a respeito de um rei iníquo e perverso, mas que apontava também para a origem de Satanás. Vamos ler Ezequiel 28:11, e nós vamos ver alguma coisa parecida. Ezequiel 28:11, Bela, é do 11 ao 17, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, você pode correr aí, Bela, que eu leio rápido. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. É só até aí, né? Amém. Essas, como eu disse, foram profecias lançadas a respeito de homens perversos, mas que eram também a maneira de Deus nos revelar o que aconteceu antes mesmo que nós existíssemos. Satanás, que gozava de uma posição privilegiada nos céus, agora ele é seduzido pela sua própria formosura, ele é seduzido pela sua própria, pelo seu desejo de querer ser celebrado. Satanás era alguém que não tinha limites na sua arrogância ou na sua prepotência. Muito embora ele tivesse uma posição de destaque nos céus, ele olhava para um que era maior do que ele, e ele percebia que todo o respeito que ele tinha, toda a admiração que ele tinha ali, toda as atenções que lhe eram dispensadas, eram nada comparadas àquele que estava diante do trono. E aí ele começa a pensar, não é justo porque eu me considero semelhante a ele. As criaturas do céu deveriam dispensar a mim o mesmo tipo de tratamento que dispensam a ele. E Satanás, queridos, não importa que ele era um querubim, não importa o nível de perfeição com o qual ele foi criado, não importa a posição de destaque em que ele estava, ele era uma criatura, ou ele é uma criatura, ele foi criado.
E agora a criatura está dizendo que é semelhante ao Criador. Quando Satanás começa a permitir que esse tipo de sentimento tome forma no seu coração, de alguma maneira ele consegue destilar o seu veneno, e ele vai seduzir alguns anjos, ele vai seduzir algumas criaturas celestiais, que vão tomar partido dele. E a Bíblia vai dizer aqui, que na eternidade, houve um tempo em que Deus, percebendo a atitude do coração de Satanás, vai precipitá-lo dos céus. Satanás é expulso da eternidade, Satanás é expulso dos céus de Deus, e, como toda pessoa arrogante, prepotente que era, ele jura vingança. Eu não sei quantos de vocês já receberam ou presenciaram alguém que é expulso de algum lugar, que é tirado de algum lugar, que é retirado de alguma posição, mas ele promete vingança. Só que, o que é que Satanás pode fazer contra Deus? O que é que Satanás pode fazer contra Deus? O que uma gota d'água pode influenciar no oceano? Satanás é uma criatura extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Tanto que a Bíblia diz que quando Moisés morre, ou quando Deus mata Moisés, e tem gente que acha que Moisés não morreu, mas enfim, Satanás ele vai contender pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, no auge do seu poder, ele não ousa proferir palavras de acusação, de ofensa contra Satanás, porque ele sabia o poder de Satanás. E aí o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. E aí, queridos, eu fico vendo, é até uma coisa para quem canta, né, pessoal do louvor pensar. Eu fico vendo crentes, você aqui, né, um bando de Zé Manés, espiritualmente falando, dizendo: não, eu vou pisar na cabeça de Satanás, eu vou dar uma bica na cabeça de Satanás, eu vou quebrar o chifre dele, né? Eu vou dar uma voadora no peito dele, ou coisa do tipo. Gente, o arcanjo Miguel, meus amados, está diante de Satanás e ele não toma para ele essa ousadia, ele diz: não, o Senhor te repreenda. E aí, queridos, olha, é bom você tomar cuidado com isso, você que diz: não, eu vou pisar na cabeça dele. Olha, eu acho que você é só um pouquinho menor do que o arcanjo Miguel, não é muito não, né? Só um pouquinho menor do que ele. Se ele não quis, olha, não queira ter essa honra, não arruma confusão para você não. Mas enfim, mesmo sendo tão poderoso, o que ele pode fazer contra Deus? Absolutamente nada. Ele vai latir, ele vai prometer fazer isso e aquilo, prometer fazer e acontecer, mas não vai fazer nada, não dá para fazer nada. Só que Satanás é astuto. Ele olha para Deus e ele diz: eu odeio ele com todas as minhas forças, mas eu não posso atingi-lo. Então, vamos pensar na seguinte ilustração aqui, né? Quem é grande aqui, mais forte do que eu e pode me bater fácil? Fernando. Eu batia no Fernando quando a gente era moleque, né, Fernando? Vamos pensar no Fernando aqui mesmo, né? Eu odeio o Fernando. Eu odeio ele com todas as minhas forças. Só que o Fernando é mais forte do que eu. Eu posso ameaçá-lo, eu posso ofendê-lo, mas eu não posso tocá-lo. Eu também não sou bobo. Eu falo: ó, se eu brigar para o Fernando, ele vai me arrebentar. Mas eu odeio ele, eu quero o mal dele. Como eu vou atingi-lo? E aí eu olho para o Asaf, eu olho para o Samuel, e aí eu penso: espera aí, eu odeio o Fernando com todas as minhas forças, mas eu não posso tocá-lo. Mas com Samuel e com Asaf eu aguento. Então eu vou tocar os seus filhos. Hipoteticamente falando, eu mato Samuel, eu mato Asaf, eu desvirtuo o caráter deles, eu gero rebelião no coração deles contra o Fernando. Fernando vai sofrer com isso?
Vai, porque eu estou tocando no seu filho. Essa é a estratégia de Satanás. E é por isso que Satanás nos odeia. Porque, seja sincero, o que você fez para o diabo? Eu nunca fiz nada para ele, gente. Nunca fiz nada. Nem bem, nem mal. Por que ele me odeia? Na verdade, ele me odeia porque ele odeia o meu pai. E ele vê em mim uma maneira de atingir aquele que ele odeia. Então o diabo não tem nada pessoal com ele. Não, é que ele adorava e você adora. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso daí. Ele nos odeia porque ele sabe que nos tocando é a única maneira de ele atingir o Criador. E é por isso que quando Satanás jura vingança, ele estabelece ali uma relação de ódio com os filhos de Deus. E ele diz: eu vou dedicar todo o meu tempo, eu vou gastar todas as minhas energias para corromper a criação, para afastar a criação de Deus. E ele diz: olha, eu sei que eu estou condenado, eu sei que o meu fim está próximo, mas eu vou arrastar tantos quantos eu puder. E é por isso que Satanás nos odeia sem ter feito nada. Você não precisa fazer nada para que ele te odeie. Você precisa simplesmente existir. Você precisa apenas nascer. Nasceu, o diabo já te odeia. O diabo já quer te matar. Então, Satanás, meus amados, ele odeia a Deus. Tudo que diz respeito a Deus, o objetivo dele é distorcer, desvirtuar. A Bíblia diz que a ocupação dele é matar, roubar e destruir. Mas nós estamos falando de uma trindade. Satanás quer ser semelhante a Deus, e na trindade satânica ele se acha Deus. A segunda pessoa da trindade satânica é o anticristo. Satanás é o antideus, e agora nós temos o anticristo. Eu vou pedir para a Bela colocar aí Apocalipse capítulo 13, versículos 4 a 8. E adoraram o dragão que deu poder à besta o seu poder, que deu à besta o seu poder. O dragão está fazendo menção a Satanás, que nós já falamos. E aí o verso 4 vai dizer: e adoraram o dragão que deu poder à besta, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou 3 anos e meio. Quem veio semana passada sabe do que estamos falando. Quem não veio, vai lá no Facebook e você se encontra. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O anticristo, meus amados, ele, como o próprio nome diz, ele vai fazer oposição a Cristo. Ele vai simular ser o enviado do Deus Satanás à terra. E esse, como eu disse, é alguém por quem as nações clamam. Nós falamos aqui que as nações clamam por um Salvador. As pessoas têm sede de venerar alguém. Não sei se vocês perceberam isso. O ser humano tem essa inclinação a adorar pessoas. Por exemplo, você vê um vídeo de um Michael Jackson da vida. Aí Michael Jackson entrava lá fazendo moonwalker no pátio. A mulherada desmaia, a mulherada chora, né? Marmanjos, né? Chorando e desmaiando. E aí, olha, quanto que é um autógrafo do Elvis Presley? Milhões de reais. As pessoas sempre querem idolatrar alguém. E olha, não necessariamente pelas suas qualidades, gente. Felipe Neto, meu Deus, Felipe Neto, o que Felipe Neto fala de que tenha sentido? Mas ele sai na rua e um monte de adolescente, sei lá, com problemas, sérios problemas psicológicos, né? Vão gritar histericamente, vão chorar, vão se espernear, porque as pessoas sempre têm sede de estar venerando alguém.
E, inclusive nós, como líderes, meus amados, precisamos combater esse tipo de sentimento. Porque às vezes as pessoas confundem respeito, as pessoas confundem a admiração com atribuir um pouco da glória que pertence a Deus. Eu prefiro alimentar uma expectativa ao meu respeito bem pequena, que já é para vocês não se frustrarem comigo. Porque se vocês começam a olhar, nosso pastor, é um homem de Deus, ele não falha, ele resolve, ele é verdadeiro, ele é honesto, ele é justo. Quando eu frustrar você, e provavelmente posso fazer isso a qualquer momento, mas ele não é perfeito? Então eu prefiro alimentar uma expectativa bem pequena. Sou pastor de vocês, me esforço para andar em santidade, me esforço para pregar uma palavra sadia, um evangelho bíblico, me esforço para não trair minha esposa, me esforço para pagar minhas dívidas, me esforço por obedecer a palavra de Deus, só isso. É meu ídolo, é meu pai. Não sou seu ídolo e nem sou seu pai. Você tem um pai, eu espiritualmente falando posso até cumprir um pouco dessa função, mas sou totalmente falho. Então, me admire, me respeite, mas não me venere, isso é pecado, isso leva para o inferno. As pessoas têm a necessidade de adorar alguém, e o mundo pede um Salvador. Muito embora o Salvador já tenha vindo, e muitos não o reconheceram, não o reconhecem, as pessoas têm essa sede. E o anticristo, ele vai saciar essa sede. Ele vai vir no momento crítico em que as nações precisam de uma voz centralizada, de um poder centralizado. E o anticristo cai como uma luva, por exemplo, nessa geração. Pensa bem, gente. Alguém que intermedie a paz entre judeus e palestinos. Alguém que firme alianças entre Oriente e Ocidente. Alguém que concilie, China, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte. Sente-se com todos eles à mesa. Consiga convencê-los, a cancelarem aí os seus projetos nucleares. As pessoas pedem, o mundo pede um Salvador. E o anticristo virá no auge dessa sede. E ele cai, como eu disse, como uma luva nas expectativas que as pessoas têm de um Salvador. 2 Tessalonicenses 2, do 4 ao 9. Põe aí, Bela, para a gente conhecer um pouco mais da segunda pessoa da Trindade. Trindade satânica, O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Alguns têm direito de questionar isso, mas não agora. Nós, meus amados pré-tribulacionistas, entendemos que a expectativa, nós vivemos a expectativa da manifestação de um anticristo, que possa preparar o caminho, não apenas para ser adorado, mas para promover a adoração a Satanás. Satanás só quer ser adorado. Ele forçou isso durante toda a história, ele buscou isso em homens, ele tentou profetas, ele tentou persuadir o próprio Cristo a isso, não é verdade? O que Satanás queria de Jesus? 5 segundos de adoração, só isso.
Ele não pede para Jesus se tornar um servo dele. Ele não pede para Jesus, olha, abandona Deus e vem me servir aqui que eu te recompenso, não. Ele queria alguns segundos de adoração. Ele disse, eu vou te dar tudo isso, é só você se prostrar rapidinho e me adorar. Tudo que ele quer é adoração. E o anticristo, ele vem exatamente para prover isso. Na maneira como nós entendemos, há essa expectativa, há essa profecia, porém há, meus amados, a presença do Espírito e a presença da igreja aqui na terra, que limitam, que contêm, que o impedem de se manifestar abertamente. E nós entendemos que a palavra aqui está dizendo que há um que o detém, há um que impede a sua manifestação. E quando esse for tirado, o anticristo terá a liberdade de que precisa para se levantar, para se promover e para buscar adoração para aquele que o enviou. A igreja e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo através da igreja, na igreja, retém ou impedem a manifestação esculachada de Satanás, ou o andamento dos seus projetos destruidores para a humanidade. Porém, quando essa é retirada, quando a igreja é retirada, quando o Espírito na ocasião do arrebatamento é tirado, Satanás entende que tem a oportunidade de colocar em prática o seu plano. E o anticristo, diz a Bíblia, ele vai seduzir as nações. Ele vai falar lisonjeiramente. As suas palavras vão tocar o coração das nações. Meus amados, eu não sei se vocês estudaram um pouco sobre o nazismo, sobre pessoas como um Hitler da vida, por exemplo. Quem era Hitler? Era um homem franzinzo. Era um homem que não ostentava nenhuma autoridade ou nenhuma força na sua aparência. Mas quando ele falava, a maneira como ele falava, inflamava quem os ouvia. E ele consegue convencer o seu povo a matar milhões de judeus. E os alemães faziam isso realmente achando que era coisa certa. Depois, querido, que Hitler foi vencido e os horrores do nazismo apareceram para o mundo, alguns alemães foram entrevistados a respeito de o porquê deles terem participado daquelas atrocidades. E muitos diziam que não sabiam. Muitos diziam que era como que se as palavras de Hitler os tivessem enfeitiçado. E eles diziam, a voz de Hitler incendiava os nossos corações. E nós não conseguíamos conceber que ele não estivesse certo. Se Hitler, há uns anos atrás, incendiou o coração de tantas pessoas, como falará o anticristo? Ele terá um discurso impecável. E quando ele for à frente fazer aí os seus discursos, as nações dirão, quem é como esse homem? Quem é como ele? Às vezes, meus amados, no horário eleitoral aí, você olha para um político falando, né, e às vezes é um picareta, sem vergonha, bandido, mas ele fala com tanta convicção, né? Ah, meu povo, né? E começa a chorar. E quando pensa que não, você está chorando também, não, vou votar nele, vou votar no Maluf porque ele é honesto. O que dirá o anticristo, querido, quando começar a falar? Vai incendiar até o coração de muito crente sem vergonha que tem por aí. Mas vamos ler Apocalipse 13, do 1 ao 4. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
A besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés eram como um urso, e a sua boca como a boca de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. E adoraram o dragão que deu poder à besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha como Satanás, querido, é pirateador, né? Porque a pirataria é uma cópia barata e mal feita daquilo que é original. Jesus, o enviado de Deus, o Messias, ele morreu e ressuscitou. E essa é a prova definitiva e cabal, inquestionável, de que ele é quem ele diz que é. Por que nós não questionamos? E qualquer pessoa que tenha bom senso não questiona que Jesus é o Filho de Deus, porque ele morreu e ressuscitou. Isso não aconteceria se ele não fosse Deus. Aí Satanás pensa dessa maneira: olha, eles reconheceram Jesus porque Jesus morreu e ressuscitou. Vamos bolar alguma coisa parecida? O anticristo, ele vai simular uma morte. O versículo que nós lemos diz que ele recebe como uma ferida de morte. Não diz que ele morreu literalmente, mas ele vai simular uma morte, ou um assassinato, algo do tipo. E ele vai simular uma ressurreição, porque ele quer implantar um projeto nos moldes do projeto eterno de Deus. Quando as pessoas que olham para ele e achavam que ele tinha morrido, e o veem agora, supostamente ressuscitando, eles dizem: olha, a gente não precisa de saber mais nada. Esse é o homem, esse é o cara. O que ele diz é verdade. Ele é o enviado de Deus. Nós devemos adorá-lo. Por quê? Porque o anticristo simula que morre e depois simula que ressuscita. Apocalipse capítulo 13, dos versículos 5 ao 8. A gente leu de 5 ao 8. E foi-lhe dado poder para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O anticristo, ele vai, num período curto de tempo, tanto seduzir a nação, quanto convencer eles de que, de fato, o anticristo é o enviado de Deus, é aquele que está na posição que está por merecimento. Meus amados, Satanás, ele quer adoração. Se a adoração for voluntária, melhor para ele, né? Mas caso a adoração não seja voluntária, ele obriga as pessoas a o adorarem. O que ele quer é ser adorado, seja por admiração ou seja por medo. Ele quer ser adorado. Diz a história que Hitler tinha uma galinha nas suas mãos, e ele segurava a galinha com uma mão e arrancava suas penas com a outra. E a galinha entrava em desespero, porque ele estava depenando a galinha viva. E aí ele solta a galinha ensanguentada e atordoada ali na sala. Depois ele começa a jogar pedaços de pão, miolo de pão. E a galinha, mesmo desesperada de dor e com medo, ela começa agora a perseguir o Hitler porque ela quer comida. E ele começa agora a lançar migalhas para ela, e ela, mesmo sabendo toda a dor que lhe foi infligida, ela continua seguindo aquele homem, porque ele tem comida para lhe dar. Satanás só quer ser adorado. Se é por vontade própria,
ou se é por pressionar as pessoas a adorá-lo, tanto faz. E o anticristo, querido, sabendo disso, ele vai trabalhar durante o tempo que ele tem, exatamente com esse foco, com essa motivação: gerar adoração para aquele que a enviou. E meus amados, algumas pessoas são tão fáceis de se comprar, não é verdade? Alguns homens são tão fáceis e se vendem por tão pouco. O anticristo não vai encontrar muita dificuldade não, queridos. É só dar para o povo o que o povo quer, que o povo está do lado dele. Mesmo sofrendo, mesmo sabendo que ele é terrível, mesmo sabendo que ele é um bandido. Na psicologia nós vamos ver algo que se conhece como síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa se apaixona, ela adquire laços de afetividade com o seu algoz. Síndrome de Estocolmo é tipo, camarada estupra a mulher, ela está presa lá num quartinho, no outro dia ele chega com flores, e ela diz: ele me estuprou, mas ele me dá flores toda manhã, então ele não é tão mal assim. E o anticristo vai agir dessa maneira: se vocês adorarem a besta, se vocês me adorarem, vocês não vão ter falta de nada. Se não me adorarem, vocês sabem muito bem o que lhes espera. E não é à toa que o mundo vai se curvar diante dele. E a terceira pessoa da Trindade é o falso profeta, que vai simular a pessoa do Espírito Santo. E a gente vai ler aqui Apocalipse 13, do 11 ao 13. Coloca para a gente aí, Bela. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a um de um cordeiro, e falava como um dragão. Olha, no verso 1, João vai dizer que viu subir da terra. Isso fala da humanidade dessa besta. E o anticristo é 100% homem. Nós estamos falando de um homem. Não estamos falando do diabo, não estamos falando de um demônio. Estamos falando de um homem. E exerce todo o poder da primeira besta, ou do anticristo. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então o falso profeta, ele vai fazer uso da falsa ressurreição do anticristo. E ele vai dizer: gente, adorem ele, ele ressuscitou. Ele vai promover a adoração, justamente promovendo a suposta ressurreição do anticristo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E aí, meus amados, o ministério do falso profeta, a atuação do falso profeta, é com sinais, é com milagres. Porque Satanás aprendeu que boa parte dos homens, inclusive boa parte dos crentes, talvez a maioria dos crentes, são movidos basicamente pelo que vem. E tem um apego maior, às vezes, ao milagre do que aquele que faz milagres. Quando eu vejo um picareta, um safado, que não é meu irmão, não é crente, eu não chamo de irmão, é um bandido, é um falso profeta que deveria estar na cadeia. Mas quando eu falo para um crente, alguns de vocês inclusive, fulano, não vai naquele lugar, aquele camarada não é crente, aquele camarada é um bandido, aquele camarada está mentindo, isso não é evangelho. E eu digo isso, querido, não é nem porque eu quero que você fique aqui, até porque se aqui não é o seu lugar, querido, você não tem que estar aqui mesmo. Mas é porque eu me preocupo com a sua alma. Eu digo: meu Deus, que esse camarada não vá congregar com aquele lobo. E aí o que eu escuto de alguns de vocês às vezes: ah, pastor, não fala assim não, porque ele é ungido de Deus. Pastor, toma cuidado, pastor, está blasfemando contra o ungido. Ungido? É, pastor, olha, eu vi, pastor, ele orando pela mulher, e a mulher foi curada, então Deus é com ele. Então o quesito para Deus ser com uma pessoa é que ela faça milagres. Se ela faz milagres, Deus está com ela, é isso. Se ela ora e o enfermo é curado, então ela é uma ungida de Deus. Esse é o quesito.
Então você é um sério candidato para adorar a besta. Você é um sério candidato para adorar a besta, para adorar o anticristo. Você é um sério candidato para ficar por aqui e ser seduzido por ele. Porque o ministério dele vai pegar justamente esse ponto fraco nosso, que é esse apego a coisas sobrenaturais. E queridos, olha, muito embora Jesus fizesse milagres, ele não tinha um milagre embasado apenas em milagres. Às vezes as pessoas dizem, olha, mostra-nos um sinal e basta. E ele diz, olha, que sinal? Ele vai dizer, uma geração má e perversa pede um sinal. Então, queridos, olha, se alguns de nós não somos movidos pelo que diz a palavra, e somos movidos muito mais por sinais, por milagres e por demonstração de poder, nós corremos um sério risco de embasar o ministério do anticristo, ou do falso profeta, porque ele vai basicamente fazer isso. Ele tem poder para fazer chover fogo do céu. Eu não quero saber se o suposto homem de Deus que você admira já fez um coxo andar, já curou uma mulher leprosa, ou se ele fez um cego ver. Se ele distorce a palavra para tirar dinheiro, se ele não prega o evangelho verdadeiro, se ele te convence de que comprando um objeto milagroso você vai receber o favor de Deus, se ele fala a blasfêmia de que se você colocar um dinheiro no envelope e ele queimar no monte, todos os seus pedidos vão realizar. Esse é um falso profeta, esse é um bandido, e você está endossando o ministério dele. E você está, na verdade, fazendo um estágio para aquilo que vai acontecer na grande tribulação. E se você não para hoje para questionar e dizer, peraí, ele faz milagres, mas ele não vive como um servo de Deus. Ele faz milagres, mas ele não prega o evangelho. Se você não para pensar dessa maneira, você é presa fácil para o falso profeta. Sejamos guiados muito mais pela palavra, querido. Ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele diz para Josué, tão somente esforça-te, tenha um cuidado de obedecer essa palavra. Não se desvie desses princípios nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas pessoas querem sinais, e aí o falso profeta vai dar sinais para quem quer sinais. Mas vamos continuar falando um pouco sobre a maneira dele agir. Apocalipse 13, do 13 ao 15. Meu Deus, o tempo está indo embora. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que se fizesse uma imagem à besta, que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Outra ação do falso profeta é que, em homenagem ao anticristo, em homenagem à segunda pessoa da Trindade, ele vai erguer uma imagem a ele. E ele vai dizer, gente, ele morreu e ressuscitou. Ele resolveu os problemas do mundo, adorem ele. E agora aquela imagem é a personificação do anticristo. E ele vai erguer essa imagem, e ele vai exigir que se adore, como Nabucodonosor fez. E ele vai exigir que aquela imagem seja adorada. Mas essa não é uma imagem qualquer, queridos. Nós não estamos falando de uma estátua qualquer. Ele não vai fazer lá um monumento discreto num lugar escondido, não. Ele vai fazer algo monumental que seja visto por todos e que todos tenham oportunidade de adorar. Meus amados, a Bíblia diz que vai ser-lhe dado o poder como que para dar fôlego de vida a essa imagem. Essa imagem, essa estátua, sei lá, essa maneira de homenagear o anticristo,
vai receber, aparentemente receber vida e voz. Mas ela também é dotada de uma inteligência sobrenatural. Porque essa imagem é capaz de encontrar, saber onde está e matar todos aqueles que não adoram a besta. E meus amados, olha, nós poderíamos falar sobre 1 milhão de teorias a respeito do que é esta imagem. E eu sei que cada um deve ter aí a sua expectativa a respeito. Essa é uma dessas passagens que a gente tem que esperar para ver o desenrolar. Eu pessoalmente não quero estar aqui quando ele se manifestar, mas enfim, é algo que foge da nossa compreensão. O que nós sabemos é que Satanás não tem poder para dar vida. A vida, ou dar a vida, é um atributo, é um privilégio único de Deus. Só Deus dá vida. Mas ele vai simular dar vida para aquela imagem. E meus amados, olha, às vezes eu fico pensando com meus botões, eu tenho algumas teorias, né, que não são doutrinas, são teorias minhas. Cadê? O Tomás está por aí? Vem aqui, Tomás, traz o seu celular caro aí, porque o meu é barato. Inteligência artificial. Não, tem que ser a sua voz, Tomás. Vem aqui, Tomás. Fala com o seu celular aí, que é um objeto inanimado. Fala com o seu celular aí, Tomás. E aí, Siri? E aí, Tomás, ela não fala nada, não? Interage com ela aí. E aí, Siri? Ligar para pastor Valmir. Qual o número de telefone de pastor Valmir? Celular. Ligando agora. E aí, Siri? Conta uma piada. Um momento. E aí, Siri? Você é casada? Eu estou casada com a ideia de ajudar as pessoas. Mas aí, Milena, Já há algum tempo nós conhecemos o que nós entendemos como inteligência artificial. E essa capacidade de aparentemente dar vida, né? Eu também tenho o meu um pouco mais barato, e às vezes eu estava dirigindo com sono, eu falava, conte-me uma piada. Ela contava uma piada. E ficava interagindo com o celular, né? Ficava interagindo com o celular, para não dormir, gente, para não dormir, porque às vezes eu pegava a Dutra de madrugada, e não dava para mim ligar para a Regiane para ela conversar comigo, eu falava com o celular. Mas, meus amados, isso daqui é uma besteira, isso é uma besteira, né, para pessoas normais. A inteligência artificial, querido, vai transcender muitas fronteiras que nós imaginamos. Quem já assistiu Matrix aqui, queridos? Meus amados, olha, aquilo é profético, aquilo é profético, é profético. É o ser humano criando uma inteligência artificial, que no futuro se torna mais poderosa, mais inteligente, e acaba ganhando ali autonomia, acaba tendo vontade própria, acaba interagindo com outras inteligências artificiais. Olha, não é teoria da conspiração, queridos. Alguns vão falar que é besteira. Mas às vezes vocês conversaram dentro do carro alguma coisa e o seu celular escutou? Às vezes não acontece isso, é só comigo. O celular escuta, gente. Teve um dia que a Elaine estava fazendo aniversário. Aí a Elaine inventou que quem fosse do aniversário dela tinha que ter camiseta de super-herói, não é? Faça isso nunca mais. Aí a Regiane falando comigo no carro, falei, Regiane, eu não vou comprar camisa de herói coisa nenhuma não, eu vou normal, não vou gastar dinheiro com presente e com camisa de herói não. E eu estava falando com a Regiane. E aí depois a gente vai dar uma olhada no Facebook, o que o Facebook está oferecendo para a gente? Camisa de super-herói. Não é assim, não é assim, só acontece comigo essas coisas. Isso porque, queridos,
há uma explicação técnica para isso. Mas a inteligência artificial, ela vai se conectar com outras inteligências artificiais. E hoje, pelo seu celular, queridos, olha, os seus dados, as suas informações, as suas preferências, os seus gostos, a sua localização. Milena, onde o Tomás está? Peraí, ela sabe onde ele está, porque o celular sabe onde ele está. Essa interligação. Então, essa tecnologia, ao meu ver, é o que a Bíblia chama de a imagem ter vida, da imagem falar, da imagem conseguir localizar e encontrar e matar todos que não adoram a besta. E eu só digo isso para que vocês entendam que esse tipo de profecia, hoje, já não é tão absurdo como era 30 anos atrás. Hoje eu olho para esse tipo de coisa e eu digo, olha, é tranquilo, Satanás pode fazer isso quando quiser. Então, ele vai erguer um monumento em homenagem ao anticristo. Essa imagem, ela tem poder de encontrar, localizar e matar todos que não adoram a besta. E nós estamos aqui no desfecho do plano da trindade satânica para a humanidade. E a gente finaliza lendo Apocalipse 16, Apocalipse 13, do 16 ao 18, porque falta 10 para meio-dia, eu tenho que parar. Apocalipse 13, do 16 ao 18. Ainda falando sobre a imagem da besta, ainda falando sobre o celular do Tomás. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa compartilhar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Também existem teorias diversas a respeito da marca da besta. Quem tem mais de 40 anos, vai lembrar que quando a gente ia no Play Center, eles carimbavam a nossa mão, não era? E aí as pessoas diziam, olha, carimba na mão esquerda, não deixa carimbar na mão direita. E aí, ó, a marca do Play Center é a marca da besta, né? Aí depois começou a vir código de barra nos alimões, é a marca da besta. O código que não tem um número é um 6. Enfim, existem diversas teorias. E não temos tempo para aqui pensar em qual seria a que faz mais sentido. Mas o princípio de tudo é que essa imagem que tem informações, essa imagem que sabe onde estamos, ou que vai saber onde estamos e o que estamos fazendo. Meus amados, olha, através de satélites e de geolocalização, não tem como ninguém se esconder mais. Clodoaldo vai dizer, eu vou me esconder de Elivaneide, né? Vou cavar um buraco, vou me enterrar. O olho que tudo vê sabe que você está lá, Elivaneide. Ciro, onde o Clodoaldo está? Está em tal lugar. Só que, meus amados, hoje é possível não apenas saber onde está, como saber o que está falando também. E é um negócio terrível. Não existe privacidade mais. Privacidade não existe. Se a pessoa certa quiser saber onde você está, o que você está fazendo e o que você está falando, ele vai saber. Não tem como se esconder. Se já não tem como se esconder hoje, queridos, como você vai se esconder da besta? Como? Você vai se esconder da imagem? De maneira alguma. Então, em primeiro lugar, não tem privacidade. Não há anonimato. E aí, a maneira de se selar quem são seus é o seguinte: coloca uma marca nele, para a gente saber que ele está do nosso lado. E a marca é o selo de propriedade do dragão, o selo de propriedade de Satanás. Eu vim conversando com meu filho que é adolescente, e a gente brinca muito, e no meio da brincadeira a gente procura ensinar, né? E aí eu disse, Davi, toma cuidado, Davi. Você tem idade para ir para o céu ou para o inferno. E aí, para colocar um pouco de medo nele, eu falei, Davi, ó, vamos pensar que o arrebatamento foi hoje. Eu e a sua mãe fomos arrebatados.
mas você está vivendo uma vida meio a meio e você fica. Falei, Davi, nós vamos estar de boa lá nas bodas do Cordeiro, você vai estar sofrendo aqui. O que você vai fazer, Davi? Você vai morar com quem? Para onde você vai? Ele falou, mas pai, será que a igreja toda vai subir? Falei, eu não sei. Se não subir, você procura alguém conhecido, fica morando. Falou, ó, não subir também, fica morando com ele, Davi. E eu falei, Davi, se você ficar, não recebe a marca, Davi, não recebe a marca. Se você ficar, eles vão falar, ó, menino, vem marcar aqui. Davi, eles vão te torturar e eles vão te matar se você não receber a marca. Mas não recebe, que se você marcar, você vai para o inferno. E aí ele voltou e veio em silêncio até aqui, né, Regiane? O anticristo quer selar aqueles que pertencem a Satanás. E ele vai colocar uma marca, um selo de propriedade. E sem essa marca, sem esse selo de propriedade, sem esse selo de cidadão dedicado, ninguém poderá comprar ou vender. A vida vai ser impossível para aqueles que não fazem aliança com a besta. Não juram adoração e devoção a ela. Nós temos muitos protótipos de marca da besta. Esses dias as pessoas têm falado, pastor, e o Pix? E o Pix? É a marca da besta? Queridos, olha, a gente sabe que vão surgindo um monte de coisas que nos dizem o seguinte, ó, já tem tecnologia para Satanás, por exemplo, ter uma moeda única. Já há tecnologia para Satanás saber onde todos estão e o que estão fazendo. Mas isso não é especificamente o cumprimento dessa profecia, porque a marca da besta é algo voluntário, é algo consciente. Quem receber a marca sabe exatamente do que se trata. Sabe quem é o anticristo, ele vai saber da sua índole, e ele vai ter a opção de aceitar ou não. E aí alguém me perguntou, pastor, e você? Você se cadastrou no Pix? Eu me cadastrei, porque não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o fato de ter algo que é um protótipo de uma marca, de um governo único, da unificação de uma moeda, não significa exatamente o cumprimento da profecia. Mas quando eu vejo isso, quando eu vejo esse tipo de coisa, quando eu vejo que as fronteiras de comércio, elas quase que não existem, quando eu percebo que a unificação de moedas é algo que é uma questão de pouco tempo, eu digo, Maranata, Jesus está voltando e eu preciso me preparar. Semana que vem a gente continua, meus amados, nós vamos orar, vamos dar graças a Deus, mas eu quero finalizar lendo Apocalipse capítulo 11, ou Apocalipse 19, a partir do 11, você pode até se colocar de pé já, gente, Apocalipse 19, verso 11, põe bem rapidinho que eu vou lendo aí, tá bom, Bela? Eu acho que a gente vai ler até o final do capítulo, até o 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus, aleluia. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com elas as nações, e ele as regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército.
E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que adiante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde em enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia. A Trindade quer imitar Deus, Satanás quer imitar Deus, ele quer ser parecido, ele quer ser semelhante. Mas, querido, a Bíblia diz que num esforço desesperado, ele reúne todos os exércitos possíveis num lugar chamado Armagedon. O objetivo dele é guerrear contra Deus, o objetivo dele é guerrear contra os filhos de Deus. E a Bíblia diz que nesse momento, o desejado das nações, aquele que veio primeiro para a igreja, agora ele vem com a igreja. E quando ele está diante de Satanás, querido, quando ele está diante da besta, quando ele está diante dos falsos profetas, do falso profeta, o que eles podem fazer com ele? Eles não podem fazer absolutamente nada. E a Bíblia diz que os exércitos ali reunidos para pelejar contra os santos, ele é dissolvidos com uma palavra. Jesus libera uma palavra e aqueles exércitos são dissolvidos. O falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre. É por isso que eu insisto em dizer, gente, o inferno ainda não foi inaugurado. Jesus vai inaugurar o inferno nessa ocasião, e os primeiros habitantes do inferno serão a besta e o falso profeta. Satanás é preso e acorrentado por 1000 anos, e nós vemos o triunfo daquele que tem todo o poder. A Trindade, queridos, a Trindade satânica, muito embora é algo que a gente precisa ter uma compreensão mínima, muito embora nós saibamos o potencial destrutivo e enganador que ela tem, ela é nada comparado àquele que vem, aquele pelo qual aguardamos, aquele pelo qual nós ansiamos numa manhã como essa. Quando ele vier, ele desfará os exércitos da Trindade com o sopro da sua boca, e estabelecerá justiça eterna para a glória de Deus Pai, amém? Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança. Olhe comigo. Pai de amor, muito obrigado por tua bondade, meu Pai, por nos ensinar a tua palavra. Pai, nós somos débeis, nós somos ignorantes, meu Pai, precisamos aprender de ti. Revela, Pai de amor, a tua palavra, Jesus. Revela-nos mais da tua palavra, revela-nos mais de ti. Revela-nos mais daquilo que tu tens para nós, daquilo que tu tens para a vida da tua igreja. Nos dá uma atitude vigilante, meu Pai, nos dá atitude vigilante. Deus, nós não sabemos quando, meu Pai, nós não sabemos em que momento exato tu virás, mas entendemos, meu Deus, que há uma trombeta que soará, e a tua palavra diz que subiremos contigo, seremos arrebatados, e estaremos para sempre, meu Deus de amor, em sua companhia. Prepara-nos para esse dia, para esse tempo, para esse momento. Se depois da tribulação, se antes da tribulação, se no meio da tribulação, meu Pai, o que nós realmente queremos é subir. Então, meu Deus, prepara-nos para subir. Esse é o gemido da nossa alma nessa manhã. Esse é o grito, Deus de amor, do nosso espírito. Assim nós oramos e assim nós cremos. E se você crê, se você tem essa esperança, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.